E aí, desenvolvedor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, desenvolvedor mobile, e vamos dar continuidade à criação do nosso Recycle View, dominando a Recycle View. E no episódio de hoje a gente vai começar a construir as nossas primeiras listas, né? A gente já fez o design do item de um e-mail específico, tá? Utilizando ícones diversos, nome de usuário, assunto do e-mail, purview do e-mail, né? Arquivos, né? Vamos dizer assim, e-mails lidos e não lidos. Então a gente vai começar a fazer com que todos esses dados fiquem dinâmicos, ou seja, a gente tem trabalhado até aqui com simplesmente layouts, né? Layouts estáticos. Então a gente precisa de uma forma ou de outra fazer esses dados ficar dinâmicos. Então a gente vai fazer isso aqui nesse vídeo. Tá? Então eu rodei aqui a aplicação, o nosso app da aula passada, a gente vê que está com duas toolbar, né? Porque eu coloquei um app bar layout com uma toolbar, mas porém, né? O Android Studio como um todo, o Android em si, toda vez que eu crio um projeto novo, ele acaba colocando um tema padrão. E esse tema padrão é sempre a Dark Action Bar, né? Então eu vou trocar esse tema aqui para o No Action Bar para a gente conseguir manipular todas as toolbar, né? Ou seja, as Action Bar nós mesmos, tá? Então o que a gente vai precisar fazer? Como a gente desenhou um layout específico, né, um layout que tem algumas propriedades para ser exibida dentro da nossa Recycle View, a gente vai precisar de um modelo de dados, né, um modelo de dados que diz respeito a um e-mail específico, tá? Então, para fazer isso, a gente vai entrar aqui na parte do Java, né, da estrutura de pastas aqui do código-fonte do Java, e a gente vai criar um novo pacote chamado de model, onde vai ficar hospedado, vamos dizer assim, né, a nossa estrutura de modelo de dados, tá? Então vou criar uma estrutura base, um objeto basicamente chamado de e-mail, onde ele vai conter todas as propriedades que diz respeito ao e-mail, tá? Então o que a gente tem aqui do e-mail? A gente vai ter um usuário, a gente vai ter também outras diversas propriedades. Então, quais são as outras propriedades que a gente consegue visualizar daquele layout lá? É o assunto do e-mail, então vou dar o nome de subject, o preview do e-mail, né? Então a breve descrição do que tem no e-mail, a data eu vou deixar como string porque ele é exibido, por exemplo, 5 de maio, 2 de junho, então é melhor deixar como string e depois a gente formata essa data, tá? A gente vai ter um boolean também para dizer se é um tipo de e-mail favoritado, né, estrelado, como você queira chamar. Um outro boolean que a gente tem é o unreaded, ou seja, e-mails que ainda não foram lidos, tá? E também a gente tem o selected, porque eventualmente mais para frente a gente vai precisar ter essa propriedade para descobrir quais foram os e-mails selecionados, tá? Então eu vou criar basicamente um getter e um setter para todas essas propriedades, tá? Para a gente construir aqui um POJ, um bin tradicional da linguagem Java. E depois disso eu vou criar uma classe interna aqui que é o nosso builder, vai nos ajudar e vai facilitar na nossa construção de diversos e-mails, porque a gente vai precisar desses e-mails dinâmicos. Então a gente vai criar esses e-mails, poderia vir de um servidor, poderia vir do banco de dados. Nesse caso eu vou trabalhar com dados em memória mesmo, só para a gente conseguir ver a listagem de fato aparecendo, tá? Então quais são as propriedades que o builder vai ter? Bom, as propriedades do builder serão as mesmas propriedades que a gente já vem trabalhando aqui, tá? A única diferença é que ele vai usar o padrão do builder, né? Então a gente vai precisar de um setters só para a gente atribuir as propriedades desse cara, para no final a gente conseguir retornar aí um objeto pronto, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui ó, um método estático que vai retornar o próprio builder, chamado de builder, para a gente ter a primeira instância desse builder aqui. Então eu vou instanciar esse e-mail builder aqui. Depois que ter a instância do builder, eu vou criar todas as propriedades, até para evitar que alguém dê um new nesse cara aqui, eu vou colocar o construtor dele aqui como privado, assim eu evito que alguém instancie esse cara aqui. E também eu vou atribuir os setters, né? Não é bem os setters necessariamente, eu vou usar o conceito do Android Studio aqui para criar os setters para mim, tá? Mas em linhas gerais eu sempre vou ter que retornar o próprio e-mail builder, tá? Por quê? Porque isso vai facilitar para mim trocar, né? Ou seja, retornar o próprio instância desse builder, tá? Então eu vou fazer isso daqui de forma mais rápida para a gente otimizar o nosso tempo. Então tá lá todas as propriedades bins, né, todos os nossos setters aqui disponível
para a gente utilizar. E agora, por fim, a gente precisa de um método que retorne a própria instância de um e-mail pronto, já com o e-mail com as propriedades. Então, eu vou chamar esse método aqui de build, que a gente atribuiu utilizando o e-mail builder e passar agora uma instância pronta, tá? Que vai retornar um e-mail. Então, para fazer isso, eu vou colocar todas as propriedades, seja user do próprio builder, o subject, que é o assunto que também é do próprio builder. Então, eu vou fazer isso daqui para todas as propriedades que eu tenho no meu projeto. Então, vai ser o preview e assim por diante. E para terminar, a gente tem que dar o return do próprio e-mail com a instância pronta, tá? Feito isso, a gente já tem uma estrutura base para começar a criar e-mails em memória para a gente ter vários e-mails dinâmicos, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui agora? A gente pode criar uma nova classe Java chamada de e-mails. Essa classe e-mails basicamente pode ter um método estático que vai retornar uma lista de e-mails prontos para mim. Eu vou chamar esse cara aqui ó, de fake emails. Fake emails, e aqui eu vou retornar um array, tá? Então vou fazer aqui ó, arrays.asList, e aqui dentro eu vou criar cada vez mais um e-mail diferente. Então o primeiro e-mail que eu vou criar aqui, eu vou pegar as propriedades padrões, então eu vou pegar aqui o e-mail builder e vou instanciar o e-mail builder. Aqui eu vou retornar o próprio build, tá? E aqui eu já vou ter meu primeiro e-mail. Agora, para eu criar as outras propriedades, você vê que ele está reclamando aqui que está a lista de e-mail, né, de e-mails. Então, eu já tenho meu primeiro e-mail. Agora, eu vou começar a colocar todas as propriedades, como set user. Então, o user vai ser o Facebook, pelo layout que eu estou vendo aqui. Set subject vai ser o veja as nossas 3 dicas e todas as outras propriedades que a gente tem. Então, para otimizar o nosso tempo, eu vou pegar todas as outras propriedades e colocar elas aqui, tá? De todos os nossos outros e-mails. Então tá lá, eu colei alguns e-mails falsos com o nome de usuário, assunto, preview, data, tá? E sempre dando um build para ele realmente construir um e-mail para mim, tá? Além disso, eu coloquei algumas propriedades como e-mails favoritados, e-mails não lidos ainda, para a gente conseguir ver esse dinamismo aí, essa dinâmica desses tipos de e-mails que a gente vier criando. Então, para eu ter uma lista agora, essa lista poderia ser um banco de dados, poderia ser, como eu falei, vindo da internet, com um modelo de estrutura de dados. Então, para a gente testar de forma dinâmica, eu vou chamar esse método fake e-mails para retornar para mim uma lista pronta de e-mails para mim começar a manipular do meu layout, tá? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu vou pegar na main activity e eu vou começar a criar uma estrutura responsável para a gente adicionar dentro da nossa Recycler View uma classe responsável por gerenciar todas essas listas dinâmicas e os nossos layouts de cada linha. Então a gente vai precisar aqui de uma classe que faça essa conexão entre esses dois pontos, ou seja, pegar todas essas listas e colocar na nossa Recycler de forma dinâmica. Então a gente vai criar aqui uma propriedade, né? A gente vai buscar na verdade o Recycler View. Vou chamar de RV com find view by ID e o ID dele vai ser o do Recycler View Main. Com a Recycler View pronta, tá? Eu vou atribuir dentro dela aqui, dando um RV, um set adapter. O que é um adapter? É um adaptador, o próprio nome dele já diz, que vai gerenciar a lista de e-mails para mim, tá? Então vou chamar esse cara aqui de e-mail adapter e vou pegar e vou instanciar esse e-mail adapter aqui como variável de campo. Para isso eu vou precisar dessa classe, tá? Então eu vou já descrever ela aqui. Essa lista de adapter ela vai ter uma lista no seu construtor, que é a nosso array list, tá? Então vai ser o nosso array list de e-mails. Eu vou já passar aqui no construtor dele o e-mails.fakeemails e aí eu vou ter aí os e-mails disponíveis, tá? Então eu vou criar essa classe desse adapter aqui. Então eu vou dar Alt Enter para criar a classe mais rápida. E ele vai criar nesse mesmo pacote aqui. Então tá lá a classe que espera uma lista e eu vou atribuir como variável de campo aqui, porque se eu quiser eventualmente manipular esse cara eu vou conseguir. Ele vai reclamar para mim porque todas as classes, né, que são adapters precisam estender ou herdar, como você queira chamar, a propriedade do adapter, né? Ele tem que ser filho de um adapter. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que todas as listas que a gente desenhou do e-mail item, né, esse layout específico,
ele tem que ser gerenciado por uma classe que a gente chama de view holder. O próprio nome também já diz, né? Ele segura a view, ele é o cara que administra aquela view. Então, para fazer isso, a gente vai criar um view holder, tá? Como é que a gente cria um view holder aqui? Então, eu vou criar uma classe interna chamada de email view holder e essa classe tem que estender a recyclerview.viewholder, tá? Feito isso, ele vai pedir para mim criar um construtor, porque ele na classe pai dele ele tem um construtor padrão que espera um parâmetro, a gente tem que passar esse parâmetro para ele, senão ele não vai funcionar. E desse momento eu já posso começar a dizer para ele quais são as propriedades que vai ter no item view. Quem que é esse item view? Esse item view vai ser o layout específico que eu defini pelo adapter. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui ó, na classe email adapter e a gente vai estender a recyclerview.adapter. Uma vez que eu faço isso, ele vai pedir um tipo, qualquer coisa que estenda a view adapter. A gente já tem aqui o view holder, na verdade, tá? Então, é a nossa classe. Então, é o tipo da nossa classe que ele espera. Feito isso, ele vai pedir para eu implementar três parâmetros, três métodos: onCreateViewHolder, onBindViewHolder e getItemCount. Eu vou explicar o que cada um desses três itens quer dizer. O getItemCount é para ele saber a quantidade de elemento que a sua lista tem, ou seja, quantas linhas ele vai ter que construir. O onBindViewHolder vai ser chamado automaticamente quando houver a necessidade de reciclar uma view, por isso que o nome é RecyclerView. Então toda vez que a lista some aqui e ela tem que aparecer novamente, ele vai reciclar e te mostrar a posição que ele está. Isso vai fazer você conseguir pegar um item específico do seu índice, da sua coleção e passar para o view holder. Então, cada vez que você rolar, você vai ter um dado dinâmico justamente por causa dessas propriedades, tá? Então, vamos começar a definir as propriedades do view holder para a gente começar a manipular, tá? Então, primeira coisa, eu vou guardar essa lista aqui como variável de campo para eu conseguir manipular ela dentro dessa classe. Senão ela fica como variável local. E aí, com essa classe pronta, tá? A gente pode manipular, seja com list, pode ser até como list, não tem problema nenhum. É só para a gente exemplificar aqui. E aqui dentro eu vou passar aqui no getItemCount, eu vou passar o emails.get, o size na verdade. E a gente vai ter a lista pronta. Agora, como é que eu faço para definir o layout específico dessa lista? Bom, para fazer o layout específico, primeiro eu preciso inflar o layout. Eu preciso dizer para o Android o seguinte: olha, o meu app dentro do meu adapter, ele tem esse layout específico, tá? Usando os recursos do r.layout com o layout de recursos. Então a gente vai usar essa classe aqui, ó, layoutinflator.from, e a gente vai passar para ele aqui o parent.getContext para a gente ter um contexto, e depois disso a gente vai dar um inflate para inflar um layout específico. Então eu vou inflar aqui o layout do email item que a gente especificou, passar o view group pi, né, ou seja, o container pi de todos, e aqui a propriedade de adicionar ao root, né, ao fio, o container raiz eu não vou atribuir nesse instante por enquanto, tá? Então aqui eu vou fechar as tags que não precisa, esse aqui beleza, e aí eu vou implementar, né, eu já vou ter a view pronta. Essa view que eu tenho aqui em mãos agora, nada mais é do que a view principal, né, é o meu card view que está na minha mão aqui. Então, para eu manipular todos esses layouts, eu vou passar para o meu view holder, então eu vou instanciar aqui, que ele pede um view holder como resposta, o view aqui dentro. Então, o meu item view do meu view holder nada mais é do que o meu card view. Dito isto, eu vou conseguir pegar cada elemento desse card view, todos os fios dele usando o find view by ID, da mesma forma que a gente faz com conteúdos principais, né? Com outros conteúdos aí do desenvolvimento do app. Então, no método onBindViewHolder, que é o que está faltando aqui na nossa lista, a gente vai conseguir, através do holder, que já está disponível e sabe quem que é, eu vou conseguir chamar ele e fazer alguma coisa com ele. Eu vou criar um método aqui bind e vou passar para ele um e-mail pronto, tá? Como é que eu pego um e-mail pronto? Bom, eu vou pegar uma variável chamada e-mail e vou atribuir aqui, ó, através do emails.get,
eu vou pegar pela posição o item atual da minha lista e passar para esse novo método chamado bind. Então eu vou criar esse método bind e aí eu tenho disponível um e-mail específico da minha lista. Pode ser o e-mail 10, o e-mail 30, o e-mail 17, qualquer e-mail que estiver na rolagem da minha lista. Então com o e-mail pronto, eu vou conseguir já imprimir toda vez que eu estiver rolando o e-mail pronto ou exibir alguma propriedade dentro desse e-mail. Para fazer isso e atribuir a algum lugar, eu preciso de um componente visual. Então, para pegar esse componente visual, eu posso pegar usando o find view by ID. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui um text view, que é o nosso text user, que é o iconezinho, o bullet lá. Eu vou usar aqui, vou pegar o item view.findViewById e passar o ID do meu text user lá do meu item específico da minha lista. Então eu vou passar o ID aqui deste cara aqui, text user, tá? Feito isso, eu vou conseguir de forma dinâmica mudar essa propriedade usando aí o conceito do setText. Então, cada vez que eu rolar, vai ter um e-mail diferente aqui. Então, eu vou pegar aqui, getUser. Feito isso, em tese, a gente já tem disponível o e-mail adapter, tá? Então, eu vou mandar executar e ver se ele aparece alguma coisa. Então, apareceu todos os nomes de usuários já pronto. Tá? Então a gente vai conseguir agora mapear, né? Vou até apagar o público aqui porque está na inner class. Então aqui eu vou conseguir mapear basicamente todas as propriedades que tem dentro do meu card view e isso daqui vai facilitar para mim desenvolver a minha lista. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Eu vou declarar todas as propriedades de text e image que tem no nosso card view para conseguir manipular ele aqui. Então vamos lá. Eu declarei todas as propriedades que tem lá e agora eu vou pegar através com find view by ID todas essas propriedades. E agora eu vou começar a atribuir todas essas propriedades dentro das variáveis respectivas, tá? Então, para atribuir, por exemplo, o íconezinho, a gente vai usar o text icon e vamos citar um text aqui que vai ser basicamente a primeira letra, né? Então, string velof, eu vou pegar o e-mail aqui, o nome do usuário, vou dar um char et e passar só o primeiro caractere dessa lista. Então eu vou executar e ver se ele atribui essas modificações aqui. Então tá lá, apareceu a primeira linha de cada um. Agora a gente pode também eventualmente mudar a cor desse cara aqui. Para mudar a cor desse cara aqui, a gente vai precisar criar o nosso shape oval que a gente criou com o XML aqui, né? A parte do circle, a gente tem que fazer isso programaticamente para mudar essas propriedades. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai criar uma propriedade estática aqui, chamada de oval, que vai retornar um shape drawable, tá? É a mesma coisa que foi feita em XML, mas a gente vai fazer programaticamente. Então, ele vai esperar um color int, né? Então, tem que ser um int, que é um arquivo de recurso, e aqui ele vai passar um view, tá? Uma propriedade que seja qualquer view. Então, eu vou criar aqui um shape que espera um oval shape, que a gente tinha definido lá, tá? Depois disso, eu vou conseguir pegar, o que ele está reclamando aqui? Estou fazendo dentro do view holder aqui, peraí. E aqui dentro embaixo do shape a gente vai colocar as propriedades de largura e altura, que a gente fez também, e as cores da mesma forma que foi feito no XML. Então vou dar um set intrinsic height e o widget, tá? E a gente vai pegar aqui, get height e também para a largura. E vamos fazer a mesma coisa. E depois a gente vai atribuir a cor no shape pegando getPaint.setColor e passar a cor que a gente definiu. No fim a gente vai retornar o próprio shape. Então essa classe, esse método estático vai ajudar a gente a criar o mesmo recurso de imagens circulares que a gente vem fazendo ali no XML, tá? Então como é que a gente muda essa propriedade agora? A gente vai vir aqui, text icon e vamos dar um set background e vamos passar o oval. O oval vai esperar uma cor, então eu vou pegar um RGB aqui, só para a gente testar. E eu vou criar uma cor hash aqui, vou criar uma cor única para cada propriedade. Então eu vou criar um int hash
que o hash nada mais é do que o hash code de cada nome de usuário, tá? Então, com o hash aqui, eu vou pôr no R e no G um hash dividido por 2, para não ficar muito a cor estranha, e no B, e depois eu vou passar o ícone que eu quero, que no caso é o text icon, tá? Então aqui eu já tenho a propriedade, vamos ver se ele muda as cores usando esse shape dinâmico. Então tá lá, mudou as cores e agora a gente pode colocar as outras propriedades que está faltando no nosso design, como por exemplo, o assunto do e-mail. Então subject.setText email.getSubject, depois a gente vai ter o preview, getPreview, depois a gente tem a data, né? Então vamos lá, date, getDate, depois a gente tem as fontes. Então as fontes a gente vai usar um método diferente aqui para a gente mudar a fonte de acordo com o estado, aí se for o e-mail lido ou o e-mail não lido, tá? Então a gente vai usar aqui o text user.set type safe. Esse type safe a gente vai definir aqui o default, tá? E a gente vai pegar o e-mail, ver se é o e-mail não lido. Se for, a gente vai colocar ele em negrito. Então, a gente vai vir aqui, vou colocar ele aqui como type safe.bold, se não vai ser o type safe.normal. E aí para as outras propriedades também. Essas outras propriedades aqui é o subject e o outro aqui é o date. Então vamos fazer essas mesmas alterações. Então em tese já vai mudar as cores também dos e-mails não lidos, tá? Então tá lá, esse e-mail aqui não tá lido, deixa eu só aumentar um pouco aqui. E assim por diante, tá vendo? Deixa eu voltar no tamanho original. Espero que tenha voltado ao tamanho original. E agora a gente precisa só da imagenzinha, né? A imagenzinha que é o star. Então a gente vai dar um set image resource. Vamos pegar, se for um e-mail que é favoritado, a gente vai pegar e atribuir aqui a cor do drawable, o ícone, que é o IC Start Black, sem as bordas. A gente não tem esse cara ainda. Então a gente vai vir aqui no app new vector asset e vamos procurar aqui, ó, um chamado de star, que é só esse aqui, que é o preenchido, né? Vou importar esse cara aqui e agora eu tenho ele disponível aqui. Se não for esse cara aqui, vai ser o com as bordas arredondadas, as bordas da nossa estrela. Então, vou mandar rodar de novo e ver se ele muda alguns e-mails marcados como favoritos. Então tá lá, mudou alguns e-mails favoritos. Então, em linhas gerais, deixa eu mudar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, o que ele faz aqui, né? Toda vez que eu rolo a minha recycle e ele tem a necessidade de reciclar a minha view para evitar criar milhões e milhões de views e sobrecarregar o nosso aplicativo com a memória dele, basicamente ele vai reciclar a view e vai pegar em cada hora no onBind view holder, né? Ele sabe quantos itens ele tem por causa do get item count, e aí ele vai buscar numa lista de dados, uma coleção numa posição atual, pegar o e-mail dinâmico e passar para o nosso holder. O nosso holder a gente sabe que é o layout do e-mail item, o r.layout.email item, e o item view deste cara é o próprio card view. Dentro do card view, como tem todos esses componentes, eu consigo usar o find view by id para pegar cada elemento desse, independentemente da posição que ele esteja, e colocar um item dinâmico utilizando o e-mail. Tá? Então é assim que a gente trabalha com listas do Recycle View. Basicamente, aí, eu acho que 80% dos aplicativos utilizam listas de dados para exibir uma coleção, seja de buscas de filtro ou só mostrando as listas mesmo. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, clique no gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. E se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, para quem você puder, eu agradeço. Isso vai ajudar bastante o canal. Beleza? Então, vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.